Falemos agora de economia neste contexto de pandemia. As agências de rating prevêem uma forte subida da dívida pública num contexto em que as pressões sociopolíticas e as urgentes necessidades de financiamento vão abrandar os esforços de consolidação orçamental. Para a África, prevêem um crescimento económico seja acelerado já neste ano de 2021, mas a relativa resiliência da região ao novo coronavírus em 2020 significou que a recuperação vai ser menos pronunciada que noutras regiões. Cabo Verde é uma das economias em que a dívida pública vai aumentar. Com o reiniciar da consolidação orçamental, as políticas orçamentais vão dificultar o crescimento na maior parte dos países, com as economias mais diversificadas a conseguirem taxas de crescimento robustas e os países que têm centrado a sua economia num único setor a ter mais dificuldades. E aqui nestas contas está Cabo Verde, cujo impacto da pandemia sobre o turismo paralisou a cadeia de negócios que vive do setor turístico. Esta leitura das duas principais agências de rating, a Moody's e a Fitch, que olharam para as economias da África subsaariana em relação à África Ocidental, constataram que, em algumas economias, vai-se notar uma degradação do rating e, quanto à evolução de crescimento, será diferente. Mas há um dado comum para estas economias, o aumento da dívida pública. Esta semana, no Parlamento, o Ministro das Finanças e Vice-Primeiro-Ministro reconheceu que a dívida pública aumentou. Olavo Correia avançou que, desde o início de 2020, a dívida teve uma tendência crescente porque o Estado está a ter necessidade de recorrer ao endividamento para fazer face às consequências sociais e no plano da saúde pública. E nós tivemos de fazer face a dois efeitos fundamentais. Um tem a ver com o aumento da dívida nominal e o outro efeito tem a ver com a redução do PIB nominal em função da recessão económica que vivemos em 2020 e que seguramente também vai percorrer um período importante do ano de 2021. Esperemos que, com a descoberta da vacina e com as medidas tomadas, podemos iniciar uma recuperação lenta ainda este ano e que no próximo ano possamos recuperar a dinâmica de crescimento económico e reiniciar um processo de retoma em relação à trajetória de decréscimo da dívida pública em percentagem do PIB. Portanto, isso vai depender de duas condições. Primeira, da evolução epidemiológica, como é óbvio, e segunda, que está ligada à primeira, com a dinâmica da recuperação económica. Em função disso, nós procuraremos depois uma estratégia que possa permitir que consigamos retomar a trajetória da redução da dívida pública em percentagem do PIB nos próximos anos. Dívida pública que está a aumentar com o Governo a atribuir as responsabilidades à pandemia. A semana que está a chegar ao fim, o Banco Mundial estimou um crescimento de 5,5% para Cabo Verde. Notícias animadoras para a economia nacional, que precisa de começar a produzir para não aumentar mais o rácio da dívida pública.